Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Presta atenção, eu vou ler e depois eu vou explicar. Eu creio que a palavra vai falar com todo mundo e precisa falar com todo mundo porque é uma palavra importante para os nossos dias de hoje. Gênesis 3 diz assim: ora, primeiro diz o cabeçalho, a tentação de Eva e a queda do homem. Todos acharam? Pode sentar, obreiros, por gentileza. Pode sentar. Pode sentar em nome de Jesus. Ora, versículo 1. A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocarei nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e sabendo o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si vestimentas, ou aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. Olha só isso aqui. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A parte principal da pregação. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: aonde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque eu estava nu, e escondi-me. Olha o que Deus fala. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comesses tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então Adão disse: a mulher que me desses por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizesses isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizesse isso? Maldita serás mais que todas as bestas e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Olha para cá um minutinho. Se alguém conversar do seu lado, tirar sua atenção, por favor, senta em outro lugar, procura focar os seus pensamentos na palavra, porque se você perdeu a palavra, você perdeu tudo. Amém? No princípio, Deus criou os céus e a terra, através de algo que era sem forma e vazia. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas através do nada, não tinha nada, então Deus cria os céus e a terra. Tudo o que a gente observa hoje foi criado através da sua palavra, e nada do que foi feito, se não fosse por ele, se faria. A palavra fala isso. Porém, há uma única coisa que Deus não somente criou através da palavra, mas sim também através das suas mãos, que foi quem? O homem. O homem foi a única criatura de Deus que Deus criara, que ele usou as mãos. Quando Deus cria as árvores, os peixes, os répteis, as alimárias, quando Deus cria todas as coisas, ele usa a palavra. Mas quando Deus vai criar o homem, ele usa as suas mãos. O homem, em toda a criação, foi o único ser que Deus utiliza as suas próprias mãos para criá-lo. O homem antes da queda, ele era perfeito. O homem antes da queda, ele não tinha pecado. Ele tinha poder de escolha. E não havia nada que o acusasse. Se você ler no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, diz
que Deus fez o homem perfeito e reto. Porém, ele buscou muitas invenções e ele se meteu em muitas astúcias. Então a Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito, criou o homem reto. O homem não tinha pecado. Porém, ele buscou muitas invenções. Praticamente se meteu em muitas astúcias. E a partir desse momento em que o homem é criado, ele recebe o privilégio de domínio sobre tudo o que há sobre a terra. Então o homem é criado, Deus dá para ele poder. Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai e vos encheis a terra. Depois disso, o homem começa a viver naturalmente, um ser normal, porém com grande privilégio de receber do Senhor poder para dominar sobre todas as coisas. E não somente isso. A Bíblia diz que Deus visitava Adão na viração do dia. Deus sempre esteve na vida do homem, sempre. E tudo que o homem fazia, Deus estava com ele. Todos os dias, na viração do dia, Deus visitava o homem. Aonde o homem estava, Deus também estava com ele. Mas a história da humanidade estava prestes a tomar um trágico caminho de juízo através da sua desobediência. Através da desobediência do homem, depois de ter recebido a advertência do Senhor a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor lhe disse: Adão, está vendo essa árvore no meio do jardim? De todas elas que você está vendo, você pode se alimentar e vai servir de alimento para você. Mas dessa que está no meio, não se aproxime dela, não toque nela e muito menos coma do fruto. Porque certamente, o dia em que você comer, você morrerá. Certamente morrerá. E vendo a mulher que aquela árvore ela era boa para comer e agradável aos seus olhos, e árvore desejável, era uma árvore que ela desejou, ela se deliciou com aquela árvore. Ou seja, uma árvore desejável para dar entendimento, ela tomou do fruto e comeu. E também deu para o seu marido, deu para o homem comer. Eva come do fruto, deu fruto para Adão. Adão também come do fruto. O homem foi levado pela curiosidade e acabou cedendo para a desobediência. Após a serpente ludibriar Eva, agora era a vez da mulher e ludibriar o homem. A serpente enganou Eva, a Eva caiu. Eva enganou o homem caiu. Os dois cederam para a tentação. E a primeira atitude que tomaram foi se esconder de quem? Se esconderam de Deus, né? Pecaram, caíram e a primeira atitude, se esconderam de Deus. Não é assim na nossa vida? Não é assim quando a gente peca, vergonha bate na cara, nosso desejo é se esconder. Se tivesse um buraco, se colocaria. Isso eu estou falando para pessoas tementes a Deus, quando pecam. Não estou falando daqueles que pecam deliberadamente, que não sentem o peso do pecado. Não. Estou falando daqueles que pecam e sentem o peso do pecado. Primeira atitude deles foi se esconder de Deus. E aí nós entramos na carta máquina da mensagem, na parte principal. Uma voz do alto dizia: Adão, aonde tu estás? Adão, aonde está você? Olhando para esse texto, a gente pode nos perguntar: se os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, como diz Provérbios 15:3, como que ele não sabia onde estava Adão? Por que ele perguntou? Se os olhos de Deus estão sobre todos os lugares, Deus sabia onde estava Adão. Sabia ou não sabia? A pergunta do Senhor a respeito a onde Adão estaria não era lugar, não era território. Não estava falando: Adão, em que lugar você está? Em que território você está? Pois Deus é onipresente e pode estar em todos os lugares. Mas Deus usou uma forma diferente de expressar a Adão, perguntando: onde estás, Adão? Ou seja, Adão, aonde tu estavas com a cabeça? Adão, o que você fez, Adão?
Nós não tínhamos um relacionamento, Adão. Nós não tínhamos uma aliança, Adão. Você quebrou essa aliança. Você quebrou o relacionamento que nós tínhamos. E Adão disse: eu me escondi, porque eu estava nu. Estava pelado, eu estava nu. Por isso que eu me escondi da tua presença. A vergonha de Adão foi exposta. O pecado de Adão foi exposto. O pecado que ele cometera através da desobediência trouxe sérias consequências para o casal. Sérias consequências não só para o casal, mas também para toda a humanidade, para todo homem. Uma história semelhante foi a de Davi. E eu gosto muito dessa passagem, porque Davi, quando peca, a diferença é que Davi, quando peca, ele entendeu que não tinha como se esconder de Deus. Não tinha. E nem fugir da sua presença, pois ele mesmo diz no livro de Salmo 139, ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu sentar, tu conheces o meu levantar, e de longe entendes os meus pensamentos. Davi continua falando: cercas o meu deitar, cercas o meu andar, e conhece todos os meus caminhos. Davi diz que sem que houvesse uma única palavra na minha boca, o Senhor conhecia todas elas. Em outra versão diz assim, na Nova Tradução da Linguagem de hoje: mesmo antes de eu pronunciar qualquer palavra, o Senhor já sabia o que eu iria falar, já sabia. Davi diz: tal ciência para mim é maravilhosa e tão alta que eu não posso atingir. E ele continua dizendo que a parte principal que nós podemos pegar de Adão e ver a diferença de Davi. Davi disse assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, tu estás aí. E se eu fizer no Sheol a minha cama, eis que ali também estarás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Porém, com Adão foi diferente. Ele foge de Deus. Davi sabia que não tinha como fugir. E Deus lhe perguntou: Adão, quem te disse que você estava nu? Você está nu desde o dia que eu te criei, Adão. Adão, quem falou que você estava nu, Adão? Você sabe que desde o primeiro dia que eu criei você estava nu. Porque a nudez do homem não é de vestes. A nudez do homem é de coração. A nudez que foi exposta de Adão, não é ele estar nu. Vamos usar o brasileiro, pelado diante de Deus. Não. A nudez dele era a vergonha que foi exposta, o pecado que saiu para fora. Entenda uma coisa, quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, o que Deus diz? Porque o cheiro do pecado de Sodoma e Gomorra se chegou até as minhas narinas. Eu falei aqui há algum tempo atrás, que se nós pudéssemos sentir o cheiro do nosso pecado, nem nós suportaríamos. Nem a gente suportaria. Então o pecado de Adão, a nudez de Adão, não foi de vestes, não foi de vestimentas, mas sim a nudez do coração. Agora o pecado foi exposto, está visível diante de Deus. No livro de Hebreus fala claramente sobre essa nudez. Se você ler no livro de Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz que não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que teremos que tratar. É aquela coisa, né? Como eu sempre falo, pecamos sim, mas preferimos pecar escondido. Não na presença de todos, para que não haja escândalo, é muito fácil. Pastor, eu erro, sim, tudo bem, eu peco, mas eu tenho certeza do que eu vou falar agora. O seu pecado maior que você comete não é diante de todos, mas escondido. Eu falava para o meu pai essa semana: pai, o pecado maior que existe é aquele pecado que é cometido escondido, que ninguém vê. Existe diferença de pecado, sim ou não? Sim ou não?
existe. Jesus falou assim: aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. A Bíblia diz que aquele que peca para a morte, por esses digo que não ore. E aquele que não peca para a morte, por esses digo que ore. Então há diferença de pecado. Há diferença de iniquidade. Então não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos que tratar. Todo pecado que o homem comete está visível diante de Deus, por mais que é cometido no mais oculto que seja. Por mais que é cometido mais escondido. E Deus pergunta para Adão: onde estás, Adão? Pergunta ao Senhor Deus, depois que o homem comeu do fruto da árvore: onde você está? Deus toma a iniciativa do encontro, de maneira discreta, fazendo sentir a sua presença no jardim. Não foi invocado, ele não foi buscado, mas foi lá aonde o homem estava. Adão pecou, ele não buscou a Deus, ele fugiu, mas Deus foi ao encontro do homem, o homem que caiu, o homem que peca. Deixa eu falar uma coisa para você. João Calvino disse que o pecado para um eleito, ele é um acidente. Um eleito, quando peca, ele não peca com liberdade, de facilidade no erro. O que é um eleito? É aquele que quando peca se constrange, aquele que chora, aquele que se angustia, aquele que fala igual Davi: pequei, Senhor, sim, mas eu pequei somente contra ti, e somente contra ti eu tenho pecado. Agora, o pecado que o homem comete, que não angustia a sua alma, o pecado que o homem comete, que não causa nele um constrangimento, esse pecado, o homem que peca dessa maneira, deliberadamente, é alguém que não foi escolhido para ser salvo. E a gente olha isso na palavra. Então aqueles que pecam deliberadamente, pode excluir do grupo de salvos. Aqueles que pecam com liberdade. E nós encontramos isso onde? Agora, aqueles que pecam se constrangem. A gente pode olhar várias passagens dizendo que Deus ele vai em busca do pecador. Aquela ovelha que se perde, ele deixa as 99 no deserto e vai em encontro daquela que se perdeu. É ou não é? Aquela dracma perdida. Perdeu. Era uma moeda de alto valor. Era o salário de um mês de um trabalhador. Acendeu a luz, varreu a casa, encontrou a dracma. Então Deus vai ao encontro do pecador. Sim ou não? Mas aquele pecador que... Vocês estão entendendo, gente? Cuidado para o cansaço e o sono não tomar conta de você. Por favor. Por favor. Então Deus toma a iniciativa do encontro de maneira discreta, fazendo a presença dele passar no jardim. Ele não foi invocado, ele não foi buscado, mas lá onde o homem estava, Deus foi ao encontro dele. Deus faz ouvir a sua voz que chama, isso é, convoca um confronto com a verdade. A palavra do Senhor toma forma interrogativa. Deus fala: aonde estás? Deus fala para Adão: quem te fez saber isso? Deus fala para Adão: por acaso comestes do fruto? Deus pergunta para ele: por que você fez isso? A narrativa do Gênesis revela que o Senhor pretende que os transgressores, os pecadores, confessem o seu comportamento errado, de modo a torná-lo consciente e assumam o seu mal feito. Por que Deus fez essa pergunta? Por que Deus usa o pregador para falar para vocês por que vocês pecam com liberdade? Por que vocês estão fazendo isso com o autor e consumador da fé de vocês? Como diz a própria palavra de Deus: e não entristeçais o Espírito Santo, a qual vocês estão selados para o último dia. Não entristeçais o Espírito Santo. Por que tanta narrativa? Para que o próprio pecador, o próprio transgressor, confesse o seu comportamento errado, de modo que ele possa tornar consciente, que ele possa assumir seus erros. Por isso que a Bíblia diz assim, que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Aqueles que confessa e deixa, alcança misericórdia. Uma sincera confissão de pecado
abre caminho de saída para obter os gestos de misericórdia da parte de Deus. A pergunta que Deus faz para Adão, aonde está, direciona-se a cada indivíduo aqui agora nessa noite, a cada grupo, à igreja, a toda a sociedade. Martin Buber, ele é um filósofo do diálogo, escritor. Ele, comentando essa passagem bíblica, ele escreve: Adão se esconde para não prestar contas. Adão, ele se esconde para fugir da responsabilidade da sua própria vida. Assim se esconde cada homem. Assim se esconde cada homem. Assim, escondendo-se, persistindo sempre no escondimento. O homem se esquiva sempre, e sempre mais profundamente na falsidade. Então, quando o homem peca, quanto mais ele puder estar distante de Deus no pensamento dele, melhor. Pelo menos assim eu não sou acusado. As pessoas na igreja, quando pecam, e pecam feio, para ela é muito mais fácil sair da igreja, porque ela diz que ela não é digna de estar no meio da igreja, porque aos olhos dela todo mundo é perfeito, quando não são, quando eu também sou errado, todos aqui são errados. A Bíblia mesmo fala sobre isso, que aqueles que dizem que não tem pecado é mentiroso. A palavra no livro de 1 João fala sobre isso. Então, tudo que o homem deseja quando peca é se esquivar da presença de Deus e sempre ir mais profundamente para a falsidade do seu coração. Se cria de tal modo uma nova situação que dia após dia, e de escondimento em escondimento, se torna sempre mais problemática. É como diz um ditado: um abismo leva... Um abismo leva o outro. Um abismo leva o outro. E é o próprio, nessa situação, que Deus surpreende perguntando: quer inquietar o homem? Deus não quer deixar o homem quieto nos seus pecados. Por isso que a igreja sistemática, a igreja contemporânea de hoje, ela não fala de pecado porque sabe que tem gente que vai sair da igreja. É como diz o ditado, e a gente sempre fala isso. Antigamente, pregava contra o pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje prega contra o pecado, as pessoas mudam de igreja. Que não querem permanecer, não querem ser confrontadas. Sim ou não? Não querem. Então Deus quer inquietar o homem, destruir os seus artifícios de esconder-se, fazê-lo ver aonde conduziu a estrada equivocada, a estrada que o levou para isso. A partir desse ponto, tudo depende do fato que o homem se coloque ou não a pergunta que Deus fez para ele: aonde estás? É uma pergunta que não se pode e nem deve fugir. Nós não podemos fugir disso, dessa realidade. Cada homem está na situação de Adão. Cada homem aqui é filho de Adão. A palavra mesmo diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E entrando o pecado no mundo se achegou a todos, porque todos pecaram. A palavra fala isso. Então sempre o homem tentando fugir de si e das suas próprias responsabilidades, da própria estrutura de fragilidade. O homem tem esses argumentos. Adão passou a culpa para Eva para a serpente. O texto de Gênesis da criação diz que Deus modelou com o pó do solo o homem e soprou nas suas narinas o sopro de vida e tornou-se um ser vivo. Gênesis 2:7 fala isso. A palavra Adão remonta à argila e a pó. Isso significa que o horizonte humano é constituído por fragilidade e pelos limites. Quando Deus cria o homem do pó, já sabia que o homem seria fraco, seria frágil, seria alguém que talvez pecaria com facilidade. É ou não é? Agora eu quero usar esse mesmo texto para uma outra vertente. Mesmo texto que a gente pregou agora. E que essa parte traga um certo pensar para cada um que me ouve nesse momento. Amém? Estão ouvindo? Sim ou não? Então que traga um pensar para vocês. Traga um questionamento dentro de vocês mesmos. Quando Paulo fala assim, provai-vos se está na fé, provai-vos vocês mesmos se estão na fé, Paulo está falando assim, olha para dentro de vocês agora e veja se realmente vocês estão na fé.
Vocês não podem permitir que outros coloquem a sua vida numa balança. Eu não posso julgar você pelo que você é aqui, porque eu não sei o que você faz lá. Por isso que Paulo fala que cada homem, ele tem que ser o julgador de si mesmo. A palavra diz que quando eu me julgo aqui, pelo mesmo pecado que eu julguei aqui, eu não serei julgado aonde? Lá em cima. Então eu tenho que ser o julgador de mim mesmo, e eu quero usar esse mesmo texto para uma outra vertente. Traga um certo pensar para essa palavra. A pergunta que foi feita no Éden. Olha para cá, pessoal, por favor. A pergunta que foi feita no Éden continua ecoando até o dia de hoje. Aonde vocês estão? Aonde tu estás? Para cada pessoa individualmente aqui agora eu pergunto. Aonde vocês estão? Aonde você está? Deus pergunta para nós hoje. Aonde vocês estão? Eu já não ouço mais a voz de vocês. Nós se escondemos porque nós pecamos. Nós fugimos da presença de Deus porque a vergonha, nós deixamos a vergonha ser estampada na nossa cara. Porém, sei que temos saudades de ouvir a voz de Deus na viração do dia. Nós sentimos saudade disso. Temos vontade de voltar para o jardim da inocência, como eu postei o vídeo no grupo da igreja hoje. Nós temos saudades de ouvir a voz de Deus. Nós temos saudade de saber que quando nós estávamos de joelho na presença dele, ele estava ali. Assim como era com Adão. Adão não só perdeu o jardim, mas ele perdeu a confiança. Adão não só perdeu o jardim, mas perdeu a coisa mais importante que o homem pode ter hoje nessa terra, que é a presença de Deus. A presença de Deus. Porém, eu sei que temos saudade de ouvir a voz de Deus. Muitos dizem, pastor, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria novamente o que eu fiz. Se eu pudesse. Pois nós temos trocado a nossa comunhão com Cristo pela escuridão do pecado. E o doce sabor do pecado nos iludiu. Nós caímos, porque nós deixamos se levar pelo pecado. Jesus disse à mulher adúltera no livro de João, capítulo 8, versículo 10. Aonde estão os teus acusadores? Aonde estão os seus acusadores? Jesus pergunta para ela, ninguém te condenou? Ela disse, não, meu Senhor. E Jesus fala para ela, nem eu te condeno. Vai e não peques. Você está vendo como o homem ele tem facilidade de condenar a si mesmo? Pastor, eu não vou porque eu não sou digno de estar dentro da igreja. Mas quem que é digno? Quem aqui? Levanta a mão, você que é digno de estar aqui dentro. Você que diz assim, pastor, eu sou digno de estar aqui. Levanta a mão. Ninguém. Quem dirá aqueles que saíram, dizendo que não é digno? Talvez são muito mais dignos do que a gente. Talvez saíram por desprezo. Saíram por vergonha, por escárnio. Ou seja, nós não somos dignos. Então Jesus falou para aquela mulher, cadê os teus acusadores? Não estão mais aqui, Senhor, pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. É justo isso que o pecado quer fazer com você. Ele quer te esconder de Deus. Ele quer convencer, ele quer te levar para longe e te fazer entender que você não é digno de estar ali. E entendemos que nós não somos. Só que preferimos estar onde? Longe da presença dele. Preferimos estar muito longe. O inferno, eu estava vendo uma frase e é verdade. O inferno não é lugar de pecadores. Como assim, pastor? Não é. O inferno é lugar de pessoas que não se arrependeram. Porque todos aqui são pecadores. Se o inferno fosse lugar somente de pecadores, eu e todo mundo aqui e toda a raça humana estaria lá agora. Davi falou assim para Deus, Senhor, se o Senhor tiver que olhar para o meu pecado, ou para o pecado do povo, ou para o pecado do homem, quem subsistirá diante da tua face? Quem que pode subsistir? Ninguém subsistiria. A palavra diz no livro de Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos da glória do Senhor estão, todos. Porém nós somos justificados gratuitamente pela graça de Cristo, pela redenção que há em Cristo Jesus, gratuitamente. Romanos 3:12 diz que todos se extraviaram e juntamente se fizeram
inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos, não alguns. A Bíblia fala isso, que todos se extraviaram e juntamente se tornaram inúteis. Quem aqui busca a Deus? A Bíblia diz que não há quem busque a Deus. Quem aqui que faz o bem? A Bíblia diz que não há quem faça o bem. Quem aqui que não peca? A Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. O pecado entrou no mundo e se achegou a todos os homens. E todos até o dia de hoje encarregam essa maldade. Todos. Porém não há barreira que impeça um pecador de se apresentar diante de Deus, a não ser o pecado consciente que o leva para o escárnio e o leva para a vergonha, revelando a sua ferida diante de Deus. Se você vê na palavra de Deus, diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E quando o véu se rasga, o homem, a partir desse momento, tem liberdade, tem privilégio de não precisar mais de um sacerdote para falar com Deus. Vocês não precisam mais pedir oração para mim. Se quiser, tudo bem, eu vou orar, assim como eu oro por todos da minha igreja. Inclusive eu estou com todas as fotografias comigo aqui. Mas você não precisa do pastor. O véu se rasgou. Você tem liberdade para se colocar diante de Deus. Aí que chega aquela questão, pastor, mas eu pequei, Deus não vai me ouvir. É isso que o diabo quer fazer com você. E fazer você entender, por ter pecado, ele não vai te ouvir. Ou seja, nas minhas orações, eu falo para Cristo, meu Deus, eu não sou digno de estar na tua presença. Eu orava a Deus essa semana e falava, não há nada de bom dentro de mim que eu possa te oferecer. E com muito menos, meu Deus, possa te atrair. Muito menos isso. Não te apartes de mim o teu espírito, como disse Davi no Salmo 51. E não permitas que eu viva na tua presença inutilmente, pois se não for nesse lugar, para onde eu iria? Se só em ti, meu Deus, encontramos as palavras de vida eterna, somente em ti. Deus está sempre no mesmo lugar, à espera do pecador. E como sempre falo, estamos à distância de um joelho dele. Somente de um joelho. Você sabe qual é a distância do homem para Deus? É um joelho, no chão. Somente isso. Não deixe o teu pecado te levar para longe dele. Não deixe o teu pecado te esconder dele. Volte ao lugar aonde você viu Jesus pela última vez. Amém? Se é no seu quarto, quando chegar em casa, dobra o joelho e fala para ele, meu Deus, o meu pecado me cegou e fez entender que por mais que eu pequei, o Senhor jamais olharia para mim. Se arrepende, fala para ele, eu não vou voltar a fazer mais a mesma coisa. Hoje eu quero ser um novo homem, quero ser uma nova mulher, quero ser uma nova criatura, formada à imagem de Cristo. Fala para ele, é o que nos falta. Quando Deus pergunta para Adão onde ele estava, ele sabia onde Adão estava. A pergunta que Deus faz para Adão é para que Adão pudesse confessar os seus pecados diante dele. Senão, não confessaria. Vamos ser sinceros. Se Deus não aparecesse e não falasse Adão onde tu estás, ele confessaria? A importância de confessar. Amém, gente? Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus bem forte que ele merece.